Você já se perguntou se objetos podem carregar consigo a energia de seus antigos donos? Se eu te disser que alguns dos artistas mais famosos da história deixaram para trás itens que parecem carregar uma maldição real? A história da arte está repleta de gênios atormentados, pessoas que canalizaram sua dor, obsessão e paixão em obras imortais. Mas e se essa energia intensa não desaparecesse com o fim de suas vidas? E se ela ficasse impregnada nos objetos que esses mestres tocavam diariamente? Hoje, vamos explorar relatos documentados, testemunhos perturbadores e coincidências inexplicáveis envolvendo objetos pessoais de grandes artistas. Desde pianos que tocam sozinhos, até pincéis que transformaram seus usuários em pessoas violentas. Prepare-se para uma jornada de mistérios sombrios do mundo da arte. Mas antes de começarmos, devo avisar: algumas dessas histórias são perturbadoras e podem te fazer questionar se realmente conhecemos tudo sobre a natureza da criatividade humana. O piano amaldiçoado de Robert Schumann. Nossa primeira história nos transporta para a Alemanha do século XIX, mais especificamente para a vida turbulenta de Robert Schumann, um dos maiores compositores do período romântico. Schumann era conhecido não apenas por suas composições sublimes, mas também por sua deterioração mental progressiva, que o levou a ser internado em um asilo em 1854. Durante seus últimos anos de lucidez, Schumann possuía um piano Erhard francês, um instrumento de qualidade excepcional que o acompanhou durante a criação de algumas de suas obras mais sombrias. Este piano específico tornou-se quase uma extensão do próprio compositor. Ele passava horas tocando as mesmas melodias obsessivamente, especialmente uma sequência particular em Ré menor, que parecia ecoar sua crescente angústia mental. Após o falecimento de Schumann em 1856, o piano foi vendido para salvar dívidas da família. Seu primeiro novo proprietário foi um jovem pianista de Düsseldorf chamado Heinrich Miller. Miller havia adquirido o instrumento com grande entusiasmo, considerando uma peça histórica valiosa. No entanto, apenas 2 semanas após a compra, ele começou a relatar experiências perturbadoras. Durante as primeiras noites, Miller ouvia acordes sendo tocado no piano quando ele estava em outros cômodos da casa. Inicialmente, suspeitou de correntes de ar ou de problemas estruturais, mas logo percebeu que sempre eram as mesmas notas, exatamente a sequência em Ré menor que Schumann costumava repetir obsessivamente. Mais perturbador ainda, os sons pareciam vir acompanhados de uma sensação profunda de melancolia que tomava conta de toda a casa. Miller começou a desenvolver sintomas estranhos: insônia, alucinações auditivas e uma compulsão irresistível de tocar a mesma melodia que ouvia durante a madrugada. Em questão de meses, seu comportamento mudou drasticamente. Amigos relataram que ele se tornou recluso, obcecado com composições em tons menores e desenvolveu um medo irracional de multidões, sintomas similares ao que Schumann apresentara antes de sua internação. Aterrorizado, Miller vendeu o piano após apenas 8 meses. O próximo proprietário foi um professor de música de Berlim, que experienciou fenômenos ainda mais intensos. Ele relatou não apenas os acordes noturnos, mas também a sensação de que alguém estava tocando junto com ele durante suas aulas, guiando suas mãos para criar melodias que ele jamais havia ouvido, mas que soavam inequivocadamente como composições de Schumann. O piano passou por pelo menos 12 proprietários diferentes entre 1856 e 1920, e cada um deles relatou experiências similares. Alguns desenvolveram transtornos mentais, outros simplesmente não conseguiam suportar a atmosfera opressiva que o instrumento trazia para suas casas. O padrão era sempre o mesmo:
música noturna, melancolia inexplicável e uma deterioração gradual do bem-estar mental do proprietário. Em 1920, o piano desapareceu misteriosamente de um leilão em Viena. Os registros mostram que foi arrematado por um comprador anônimo, mas nunca foi entregue. Desde então, sua localização permanece um mistério, embora rumores ocasionais circulem sobre um piano assombrado aparecendo em diferentes cidades europeias. A Máscara Mortuária de Beethoven. Ludwig van Beethoven, o titã da música clássica, faleceu em 26 de março de 1827, após uma vida marcada por sofrimento físico extraordinário e uma surdez progressiva que o isolou do mundo que ele tanto desejava alcançar através de sua música. Seu fim foi particularmente traumático. Ele passou seus últimos dias em agonia durante uma tempestade violenta que assolava Viena. Imediatamente após seu falecimento, seguindo uma tradição da época para preservar a memória de grandes personalidades, foi criada uma máscara mortuária de seu rosto. O processo era delicado. Gesso líquido era aplicado sobre o rosto do falecido, capturando cada detalhe da expressão final. No caso de Beethoven, essa expressão era de uma intensidade perturbadora. Mesmo após partir, seu rosto mantinha traços da luta constante que caracterizou sua vida. A máscara original foi mantida pela família, mas várias cópias foram feitas e distribuídas entre admiradores e instituições musicais. Uma dessas cópias, no entanto, parecia carregar algo mais do que apenas gesso e história. O primeiro relato documentado de atividade anômala relacionada à máscara data de 1845, quando o Conservatório de Paris adquiriu uma das cópias para sua coleção. O curador responsável, um homem chamado Auguste Morel, começou a relatar experiências estranhas durante suas rondas noturnas pelo edifício. Morel descrevia uma sensação opressiva sempre que passava pela sala onde a máscara estava exposta. Mais especificamente, ele alegava ouvir uma música distante, que parecia emanar da própria máscara, sempre fragmentos da Nona Sinfonia, mas tocados em um tom menor, transformando a ode à alegria em algo profundamente melancólico. Outros funcionários começaram a relatar experiências similares. A sensação mais comum era de uma tristeza avassaladora que os tomava ao se aproximarem da máscara, acompanhada por uma estranha percepção de que estavam sendo observados pelos olhos fechados da escultura. Em 1867, a máscara foi temporariamente emprestada para uma exposição privada na residência do Conde de Montmorency, um patrono de artes conhecido por sua extensa coleção de memorabilia musical. Durante os 3 primeiros meses em que a máscara permaneceu em sua casa, o conde relatou uma série de eventos perturbadores. Primeiro, ele começou a experienciar uma perda auditiva gradual e inexplicável, exatamente como Beethoven havia sofrido. Os médicos não conseguiam encontrar nenhuma causa física. Simultaneamente, o conde desenvolveu uma obsessão compulsiva por composição musical, apesar de nunca ter demonstrado particular talento ou interesse na área. Ele passava noites inteiras em seu piano, compondo peças sombrias que os amigos descreviam como inquietantemente similares ao estilo tardio de Beethoven, mas carregadas de uma angústia ainda mais profunda. O mais perturbador era que o conde alegava não estar realmente compondo. Ele dizia que as músicas já existiam e ele apenas as transcrevia enquanto ouvia uma voz que sussurrava melodias em seu ouvido. Após 3 meses, aterrorizado com sua própria transformação, o conde devolveu a máscara ao conservatório. Curiosamente, sua audição retornou gradualmente e sua compulsão por composição desapareceu completamente. O caso mais documentado e perturbador ocorreu em 1970, quando um colecionador privado alemão, Dr. Klaus Weber,
adquiriu a máscara em um leilão. Weber era um médico aposentado, homem racional e cético, que havia comprado a peça puramente por seu valor histórico. Weber mantinha a máscara em sua biblioteca particular, onde passava longas horas lendo e estudando. Dentro de 2 semanas, ele começou a experienciar os mesmos fenômenos relatados por proprietários anteriores: perda auditiva progressiva e uma compulsão inexplicável por criar música. Mas o caso de Weber foi além dos relatos anteriores. Ele começou a documentar meticulosamente suas experiências, criando um diário detalhado que posteriormente foi estudado por pesquisadores de fenômenos paranormais. Weber descrevia sessões onde sentava diante da máscara e ouvia sinfonias inteiras sendo tocadas, obras que ele jurava nunca ter escutado antes, mas que eram inequivocadamente no estilo de Beethoven. Weber começou a ter sonhos vívidos, onde se via como o próprio Beethoven, experienciando a frustração crescente da surdez e a luta para continuar compondo. Ele acordava dessas experiências com conhecimento musical que não possuía antes. Conseguia tocar peças complexas no piano, apesar de ter apenas conhecimentos básicos do instrumento. Após 6 meses de experiências cada vez mais intensas, Weber vendeu a máscara, alegando em uma carta final que Beethoven não estava descansando em paz e que a máscara carregava toda a angústia de uma vida dedicada à música, mas privada da capacidade de ouvi-la. A máscara mudou de mãos várias vezes desde então, mas sempre deixando um rastro de experiências similares. Atualmente, sua localização é mantida em segredo por seu proprietário atual, que prefere não ser identificado. Os pincéis carmesins de Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio, conhecido simplesmente como Caravaggio, foi um dos pintores mais revolucionários e controversos da história da arte. Nascido em 1571, ele viveu uma vida turbulenta, marcada por brigas constantes, duelos, prisões e um exílio forçado que levou ao seu fim prematuro aos 38 anos em 1610. Caravaggio não era apenas famoso por sua técnica revolucionada do chiaroscuro, o jogo dramático entre luz e sombra, mas também por sua personalidade violenta e impulsiva. Ele estava constantemente envolvido em confusões, carregava uma espada e não hesitava em usá-la. Em 1606, durante um jogo de tênis, ele acabou com a vida de um homem chamado Ranunzio Tommasoni e teve que fugir de Roma para escapar da pena capital. Durante seus últimos anos, enquanto vivia como fugitivo, Caravaggio carregava consigo um conjunto específico de pincéis, instrumentos que haviam criado algumas das obras mais revolucionárias da arte ocidental. Estes pincéis, segundo documentos da época, eram feitos com pelos de marta siberiana e cabos de ébano, mas tinham uma característica peculiar: estavam constantemente manchados, não apenas com tinta, mas com um fluido vital. Caravaggio tinha o hábito de misturar seu próprio fluido carmesim com as tintas, especialmente enquanto pintava cenas de martírio ou violência. Ele acreditava que isso dava às suas obras uma autenticidade visceral, que não poderia ser alcançada de outra forma. Amigos e contemporâneos relatavam que ele frequentemente se feria propositadamente para obter o líquido necessário e que seus pincéis estavam permanentemente impregnados com essa mistura macabra. Após o fim prematuro de Caravaggio em Porto Ercole, seus pertences foram dispersos. Os pincéis, segundo registros fragmentários da época, foram adquiridos por um jovem pintor napolitano chamado Salvator Rosa, que admirava profundamente o trabalho do mestre falecido. Rosa, conhecido até então por suas paisagens idílicas e retratos aristocráticos, mudou drasticamente de estilo após adquirir os pincéis. Suas obras se tornaram progressivamente mais sombrias, violentas e psicologicamente perturbadoras. Rosa começou a desenvolver tendências agressivas que nunca havia demonstrado antes.
Documentos da época relatam que Rosa se envolveu em pelo menos 3 duelos nos 2 anos seguintes à aquisição dos pincéis, comportamento completamente inconsistente com sua personalidade anterior. Amigos notaram que ele havia adotado maneirismos similares aos de Caravaggio. A forma como ele segurava os pincéis, sua postura enquanto pintava e até mesmo certas expressões faciais que eram características do mestre falecido. Rosa começou a praticar o mesmo ritual macabro de Caravaggio, misturar seu próprio fluido vital com as tintas. Ele alegava que os pincéis exigiam isso dele e que se ele tentasse usar apenas tinta convencional, resultavam em obras sem vida e sem energia. Em 1652, após criar uma série de pinturas extraordinariamente violentas que chocaram até mesmo os padrões da época, Rosa vendeu os pincéis para um comerciante de arte veneziano. Ele alegou em uma carta que os instrumentos carregavam a fúria de seu antigo dono e que ele não conseguia mais controlar seus impulsos violentos enquanto os possuísse. O padrão se repetiu com proprietários subsequentes. Cada artista que usou os pincéis experienciou uma forma similar: abandono de seus estilos anteriores em favor de obras progressivamente mais sombrias e violentas, desenvolvimento de tendências agressivas e uma compulsão inexplicável de incorporar fluido vital real em suas pinturas. Um dos casos mais bem documentados ocorreu no século XVIII, quando os pincéis foram adquiridos por um pintor francês chamado Antoine Watteau. Watteau era conhecido por suas pinturas delicadas e românticas de cenas pastorais, trabalhos que contrastavam completamente com a estética violenta de Caravaggio. No entanto, após começar a usar os pincéis de Caravaggio, Watteau produziu uma série secreta de obras que permaneceram ocultas até serem descobertas após seu falecimento. Essas pinturas, encontradas em um porão selado de sua residência, eram extraordinariamente violentas e perturbadoras, representações gráficas de tortura, agressão e sofrimento humano, que pareciam completamente inconsistentes com sua personalidade e trabalho conhecido. Análises posteriores revelavam que as tintas dessas obras secretas continham fluido humano, confirmando que Watteau havia adotado a prática macabra de Caravaggio. Cartas encontradas juntos com as pinturas sugerem que Watteau estava aterrorizado com sua própria transformação, descrevendo sonhos onde via Caravaggio ensinando-lhe técnicas de pintura e sussurrando sobre a necessidade de alimentar os pincéis com essência vital. Os pincéis desapareceram após o falecimento de Watteau, mas rumores sobre seu paradeiro circulam por séculos. No século XX, houve relatos esporádicos de pincéis amaldiçoados aparecendo em mercados de arte clandestinos, sempre acompanhado por histórias de artistas que os usaram e subsequentemente desenvolveram tendências violentas. O caso mais recente documentado data de 1987, quando um conjunto de pincéis suspeitos foi confiscado pela polícia italiana durante uma investigação criminal envolvendo um artista de Roma. O artista, que havia adquirido os pincéis de um antiquário, havia aparentemente agredido fatalmente sua modelo durante uma sessão de pintura, alegando depois que Caravaggio havia tomado o controle de suas mãos. Atualmente, a localização dos pincéis originais de Caravaggio permanece desconhecida, embora especialistas de arte forense continuem investigando relatos ocasionais de instrumentos de pintura que parecem corresponder às descrições históricas. O Espelho da Dor, de Frida Kahlo. Frida Kahlo, a icônica pintora mexicana, viveu uma vida marcada por sofrimento físico extraordinário e uma paixão artística que transformava a dor em beleza. Aos 18 anos, ela sofreu um acidente de ônibus devastador que fraturou sua coluna vertebral, pelve e costelas, deixando-a com problemas de saúde que a atormentariam pelo resto de sua vida. Durante longos períodos de convalescença forçada, Frida passou meses acamada, incapaz de se mover. Para continuar pintando, sua única forma de escape e expressão,
ela precisou de uma solução criativa. Seus pais instalaram um espelho especial no teto acima de sua cama, permitindo que ela se autorretratasse, mesmo quando estava completamente imobilizada. Este espelho não era um objeto comum, era uma peça de cristal veneziano do século XVIII, com uma moldura ornamentada de prata mexicana que havia pertencido à avó de Frida. Mas, o mais importante do que sua origem, era o que ele se tornou, uma testemunha silenciosa de décadas de sofrimento, criatividade e autorreflexão obsessiva. Frida passou incontáveis horas olhando para seu próprio reflexo neste espelho, estudando cada linha de dor em seu rosto, cada mudança causada pelos múltiplos procedimentos cirúrgicos que teve que enfrentar. Ela pintou mais de 55 autorretratos durante sua vida, muitos deles baseados no que via refletido nesse espelho específico. O que tornava esse espelho particularmente perturbador era sua capacidade de capturar não apenas a imagem física de Frida, mas também seu estado emocional. Amigos que a visitavam relatavam que o reflexo no espelho parecia mais intenso do que a própria Frida, como se o objeto tivesse absorvido e concentrado toda a sua angústia. Após o falecimento de Frida em 1954, aos 47 anos, o espelho foi preservado como parte de sua coleção pessoal. Inicialmente, foi mantido na Casa Azul, sua residência que posteriormente se tornou um museu. No entanto, funcionários do museu começaram a relatar experiências perturbadoras relacionadas ao objeto. O primeiro relato veio de Maria Santos, uma das primeiras curadoras da Casa Azul. Maria descrevia uma sensação de peso emocional esmagador sempre que tinha que limpar ou mover o espelho. Ela alegava que às vezes via não apenas seu próprio reflexo, mas também o rosto de Frida sobreposto ao seu, especialmente durante o entardecer, hora em que Frida costumava pintar. Em 1968, o espelho foi temporariamente emprestado para uma exposição em Nova York. A curadora responsável, Dra. Ellen Morrison, documentou uma série de experiências que posteriormente foram estudadas por pesquisadores de fenômenos paranormais. Dr. Morrison relatava que, durante as 3 semanas em que trabalhou diretamente com o espelho, desenvolveu dores físicas inexplicáveis que pareciam espelhar algumas das condições médicas de Frida. Ela experienciou dores nas costas, dores de cabeça intensas e uma sensação geral de mal-estar que os médicos não conseguiam explicar. Dra. Morrison começou a ter sonhos vívidos, onde se via pintando autorretratos com uma técnica que ela não dominava na vida real. Nesses sonhos, ela utilizava o espelho exatamente como Frida havia feito e acordava com um conhecimento detalhado sobre técnicas de pintura que nunca havia estudado. O caso mais documentado e perturbador ocorreu em 1983, quando o espelho foi adquirido por uma colecionadora privada americana, Margaret Steinberg. Steinberg era uma empresária bem-sucedida sem particular interesse em arte, que havia comprado o espelho simplesmente por seu valor histórico e estético. Steinberg instalou o espelho em seu quarto, sem conhecer a história específica. Dentro de uma semana, ela começou a experienciar o que descreveu como invasões emocionais, momentos onde era tomada por uma tristeza e angústia profundas que não tinham relação com sua vida atual. Steinberg desenvolveu uma compulsão inexplicável de se olhar no espelho por horas, estudando obsessivamente seu próprio reflexo, da mesma forma que Frida havia feito. Durante essas sessões, ela alegava ver não apenas seu rosto, mas também camadas de outras expressões sobrepostas. Rostos que mostravam dor, determinação e uma criatividade desesperada. Steinberg, que nunca havia mostrado interesse ou talento artístico, começou a pintar compulsivamente. Suas obras eram autorretratos extraordinariamente habilidosos, executados com um estilo que lembrava, inevitavelmente, o trabalho de Frida. As pinturas pareciam retratar não Steinberg, mas uma fusão entre ela e Frida, rostos que combinavam características de ambas as mulheres.
Durante os 6 meses em que possuía o espelho, Steinberg reproduziu mais de 40 pinturas, todas autorretratos, todas executadas com uma técnica que ela insistia não ter aprendido conscientemente. Ela descrevia o processo como automático, alegava que suas mãos se moviam sozinhas enquanto ela olhava no espelho, como se estivesse canalizando diretamente as habilidades de Frida. O aspecto mais perturbador era que Steinberg começou a desenvolver alguns dos problemas de saúde de Frida. Ela experienciou dores nas costas sem causa aparente, desenvolveu uma ligeira claudicação que imitava com a forma como Frida caminhava devido às suas lesões e chegou a ponto de cortar o seu próprio cabelo para replicar alguns dos penteados característicos da pintora mexicana. Aterrorizada com sua própria transformação, Steinberg vendeu o espelho após 6 meses, doando todas as pinturas que havia criado para um museu local com a condição de que nunca fossem exibidas publicamente. O espelho mudou de mão várias vezes desde então, sempre deixando um rastro de experiências similares. Proprietários relatam consistentemente a mesma progressão: fascínio inicial com o objeto, desenvolvimento de compulsões artísticas, experiências de sobreposição emocional com Frida e eventual necessidade de se desfazer do espelho devido à intensidade das experiências. Atualmente, o espelho está supostamente em uma coleção privada na Europa, embora seu proprietário atual mantenha sua identidade em segredo. Rumores persistem de que ele continua a influenciar quem ousa olhar em sua superfície refletora, carregando consigo décadas de dor, criatividade e autorreflexão obsessiva de uma das artistas mais intensas da história. A paleta pulsante de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, talvez o artista mais tragicamente famoso da história, viveu uma vida de isolamento, pobreza e genialidade incompreendida. Durante seus últimos meses em Auvers-sur-Oise, uma pequena cidade francesa onde esperava encontrar paz e estabilidade, Van Gogh utilizava uma paleta específica que se tornaria testemunha de suas criações finais e de seu declínio mental acelerado. Esta paleta, feita de madeira de carvalho francês, com uma textura particular que absorvia bem as tintas, acompanhou Van Gogh durante a criação de algumas de suas obras mais famosas e perturbadoras. Entre maio e julho de 1890, usando esta paleta, ele pintou 70 obras em 70 dias, um ritmo de criação maníaco que refletia seu estado mental cada vez mais frágil. A paleta não apenas era um instrumento de trabalho, era uma extensão da psique de Van Gogh. As tintas se acumulavam em camadas espessas, nunca completamente limpas entre uma sessão e outra. Cores vibrantes, azul cobalto, amarelo cádmio, vermelho vermilhão, se misturavam em padrões caóticos que pareciam espelhar a turbulência mental do artista. Van Gogh tinha uma relação quase mística com as cores. Ele via tons e nuances que outros não percebiam e frequentemente descrevia suas pinturas como tentativas de capturar a música das cores ou a vibração da luz. Essa sensibilidade extrema, que muitos estudiosos modernos acreditavam ter sido resultado de uma condição neurológica, fazia com que ele aplicasse suas tintas de forma compulsiva e intuitiva. Após o fim trágico de Van Gogh, em 29 de julho de 1890, seus pertences foram coletados por seu irmão Theo. A paleta, ainda carregada com as tintas de sua última sessão de pintura, foi preservada como uma relíquia do gênio perdido. Theo, no entanto, faleceu apenas 6 meses depois, e os pertences de Vincent foram dispersos entre colecionadores e admiradores. A paleta foi inicialmente adquirida por Paul Gachet, filho do Dr. Paul Ferdinand Gachet, que havia tratado Van Gogh em seus últimos dias. O jovem Gachet, ele próprio um artista amador, decidiu usar a paleta em suas próprias pinturas, considerando-a uma forma de honrar a memória do mestre holandês. No entanto, assim que começou a usar a paleta, Gachet experienciou fenômenos perturbadores. Primeiro, ele notou que as tintas antigas pareciam vivas.
Elas se misturavam com suas tintas frescas de formas inesperadas, criando tons que ele não havia intencionalmente misturado. Mais estranho ainda, as cores pareciam pulsar sobre certas condições de luz, como se tivessem uma energia própria. Gachet, que anteriormente pintava paisagens convencionais em estilo impressionista moderado, começou a produzir obras que eram inequivocadamente reminiscentes ao estilo de Van Gogh. Suas pinceladas se tornaram mais expressivas e energéticas, suas cores mais vibrantes e emocionalmente carregadas. Amigos notaram que ele havia adotado inconscientemente muitos dos maneirismos de Van Gogh, a forma como segurava o pincel, a postura corporal e até mesmo as expressões. Gachet começou a experienciar alterações perceptuais similares às que Van Gogh havia relatado. Ele via halos ao redor dos objetos, especialmente durante o entardecer. As cores pareciam mais intensas, quase dolorosamente vibrantes. Ele desenvolveu uma sensibilidade extrema à luz que o forçava a pintar apenas durante certas horas do dia. Após 6 meses usando a paleta, Gachet estava produzindo obras que eram indistinguíveis do trabalho de Van Gogh em termos de técnica e estilo emocional. No entanto, ele também estava experienciando os mesmos sintomas de instabilidade mental que haviam atormentado o mestre holandês, episódios de depressão profunda alternados com períodos de mania criativa, paranoia crescente e um isolamento social progressivo. Aterrorizado com sua própria transformação, Gachet vendeu a paleta para um comerciante de arte parisiense em 1891. Ele alegou que o objeto carregava a loucura do seu antigo dono e que ele não conseguia mais controlar suas próprias percepções visuais enquanto a possuísse. O padrão se repetiu com proprietários subsequentes ao longo de décadas. A paleta mudou de mãos pelo menos 12 vezes entre 1891 e 1960, sempre deixando um rastro de artistas transformados que experimentavam alterações perceptuais, mudanças drásticas de estilo e, em muitos casos, deterioração da sua saúde mental. Um dos casos mais bem documentados ocorreu na década de 1920, quando a paleta foi adquirida por um jovem pintor americano chamado Robert Sterling. Sterling havia comprado a paleta através de um leilão em Paris, atraído por sua proveniência histórica e pelo preço relativamente baixo, resultado da reputação amaldiçoada que o objeto havia desenvolvido. Sterling, um realista tradicional que pintava principalmente retratos e naturezas mortas, experienciou uma transformação artística radical dentro de semanas após começar a usar a paleta. Suas obras se tornaram progressivamente mais expressionistas, com cores cada vez mais vibrantes e pinceladas cada vez mais energéticas. Sterling começou a ter visões que ele descrevia como memórias que não eram suas. Ele via paisagens rurais francesas com uma clareza e detalhamento extraordinários, apesar de nunca ter visitado a França. Essas visões eram sempre acompanhadas por uma sensação emocional intensa, uma mistura de beleza estética e angústia existencial, que ele reconhecia como sendo característica do trabalho de Van Gogh. Sterling documentou suas experiências em um diário detalhado, que posteriormente foi estudado por psicólogos. Ele descrevia sessões de pintura onde sentia que suas mãos eram guiadas por uma força externa, criando obras que ele não sentia ter consciência de ter planejado. Sterling desenvolveu algumas das características físicas e comportamentais de Van Gogh. Ele se feriu na orelha durante um episódio particularmente intenso, alegando depois que havia sentido uma compulsão irresistível de replicar a automutilação famosa de Van Gogh. Ele também desenvolveu o hábito de consumir tinta, uma prática perigosa que Van Gogh havia adotado durante seus episódios mais severos de instabilidade mental. Após 2 anos usando a paleta, Sterling havia produzido mais de 200 pinturas em um estilo que era indiscutivelmente similar ao de Van Gogh, mas também havia desenvolvido sintomas psicóticos severos que requereram hospitalização. Ele vendeu sua paleta da cama do hospital,
alegando que ela drenava sua sanidade em troca de habilidade artística. Em 1962, a paleta chegou às mãos da doutora Evelyn Shen, uma psiquiatra especializada em transtornos relacionados à criatividade artística. Shen havia adquirido o objeto não para uso pessoal, mas para estudo científico, intrigada pelos relatos consistentes e transformações psicológicas entre seus proprietários anteriores. Shen submeteu a paleta a análises químicas e descobriu algo extraordinário. As tintas centenárias continham níveis extremamente altos de chumbo, cádmio e outros metais pesados que haviam sido padrão nas tintas do século XIX. Ela detectou cristais microscópicos de compostos que não conseguia identificar, substâncias que pareciam ter sido criadas pela interação única entre os pigmentos e os óleos ao longo de décadas. Trabalhando com neurocientistas, Shen teoriza que a absorção percutânea destes compostos através da pele dos artistas poderia explicar as alterações perceptuais relatadas. Os metais pesados, combinados com os compostos misteriosos, poderiam causar mudanças neurológicas que intensificavam a percepção visual e alteração dos padrões de pensamento. Mas Shen fez uma descoberta ainda mais perturbadora. As tintas continuavam a viver e se transformavam quimicamente, mesmo depois de mais de 70 anos. Sob microscópio eletrônico, ela observou estruturas cristalinas que pareciam crescer e se reorganizar, como se fossem organismos vivos. Shen concluiu que a paleta havia se tornado uma espécie de organismo artístico, um híbrido entre matéria inorgânica e algo que desafiava a classificação científica tradicional. As emoções intensas, a criatividade maníaca e a deterioração mental de Van Gogh haviam de alguma forma se imprimido na matéria física da paleta através de processos que a ciência ainda não conseguia explicar completamente. Embora as histórias que vocês acabaram de ouvir sejam obras de ficção, elas são baseadas em fenômenos reais e têm fascinado historiadores, psicólogos e conservadores de museus há décadas. O Museu Warren de Fenômenos Ocultos em Connecticut realmente abriga uma coleção de objetos que supostamente possuem propriedades sobrenaturais, incluindo várias peças de arte. Ed e Lorraine Warren dedicaram suas vidas a investigar casos paranormais e coletar objetos que consideravam perigosos para o público. O Instituto Smithsonian possui um departamento especializado em conservação, que lida com objetos historicamente problemáticos, não por serem amaldiçoados, mas por conterem materiais tóxicos como as tintas à base de chumbo, arsênico, em pigmentos verdes do século XIX e compostos de mercúrio. Muitas obras de arte antiga são literalmente venenosas para manusear sem equipamentos de proteção adequados. A Fundação Getty, na Califórnia, contém um dos mais avançados laboratórios de conservação de arte do mundo, onde cientistas estudam a composição química de obras históricas. Eles descobriram que muitas das maldições associadas às pinturas antigas podem ser explicadas por intoxicação química. Artistas do passado frequentemente sofriam de envenenamento por chumbo, mercúrio e outros metais pesados presentes em suas tintas. O British Museum possui um arquivo confidencial de objetos que foram removidos da exibição pública devido a efeitos psicológicos adversos. Embora não admitam publicamente a existência de maldições, eles reconhecem que certas peças causam reações emocionais extremas em algumas pessoas. Dr. Richard Wiseman, psicólogo da Universidade de Hertfordshire, conduziu estudos científicos sobre objetos supostamente assombrados e descobriu que muitos dos efeitos relatados podem ser explicados por sugestão psicológica, campos eletromagnéticos anômalos ou infrassons frequenciais de som abaixo da percepção humana consciente que podem causar sensações de desconforto e alucinações. A verdade é que a linha entre ciência e superstição na arte é mais tênue do que imaginamos. Os objetos carregam história, energia emocional dos seus criadores e, às vezes, substâncias químicas que podem afetar a nossa percepção e bem-estar. Seja através de explicações científicas ou fenômenos que ainda não compreendemos completamente, alguns objetos artísticos continuam a exercer um poder perturbador sobre aqueles que entram em contato com eles.
Museus ao redor do mundo continuam a catalogar, estudar e, quando necessário, isolar peças que demonstram efeitos adversos consistentes. A arte, em sua essência, é uma forma de comunicação através do tempo, e às vezes a mensagem que recebemos é mais intensa e perturbadora do que esperávamos. A série Objetos Amaldiçoados da Arte é uma produção baseada em lendas urbanas, fenômenos documentados e a fascinante intersecção entre arte, história e mistério.